Um livro recém-publicado aponta que os vícios do sistema político devem se repetir neste ano eleitoral, apesar da mudança no financiamento das campanhas e da cobrança por renovação na política. Eu vou conversar com o doutor em Direito Econômico pela UFMG, Bruno Caraza, autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro. Está aí o livro de Bruno Caraza. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigada por ter vindo. Olá, Vivian. Olá a todos. Prazer. Bruno, eu sei que você fez uma pesquisa extensa que envolveu aí, né, bastante informação das últimas décadas do funcionamento do sistema político. Dá para você dizer, em linhas gerais, quais foram as principais conclusões sobre a força do dinheiro, né, nas eleições, nesses últimos, digamos, essas últimas 2 décadas, podemos falar, num período como esse? Sim, Vivian. Desde que o Brasil retornou à democracia em 1985 e com a Constituição em 1988, a gente teve basicamente 3 períodos distintos aí relacionando dinheiro e eleições. Até as eleições de 1994, as doações de empresas eram proibidas. Os candidatos só poderiam utilizar dinheiro vindo dos próprios partidos, dos fundos partidários, ou dinheiro vindo de doações individuais de pessoas físicas. Quando houve o escândalo do PC Farias, que resultou no impeachment do Collor, e posteriormente aquele escândalo dos anões do orçamento, o Congresso brasileiro chegou à conclusão de que seria melhor explicitar essa relação entre os doadores, pessoas jurídicas, e os candidatos, trazendo essas doações para as claras. Aí nós estamos falando dos primeiros anos da década de 90. Sim, em 94 foram as primeiras eleições nacionais em que foi permitido doações de empresas nas eleições brasileiras. Qual era o objetivo disso? Tornar o processo mais claro e tornar mais nítido para o eleitor, para o cidadão brasileiro, quais empresas financiavam as campanhas de quais candidatos e posteriormente políticos eleitos. Porque até então a força era do Caixa 2. Sim. O dinheiro chegava então pelo Caixa 2. Ficou muito claro, tanto no esquema do PC Farias quanto no esquema dos anões do orçamento, que as empresas, apesar das proibições, elas doavam pelo Caixa 2, doavam às escuras. Então, optou-se por deixar tudo às claras. A partir de 94, então, a gente observa uma tendência muito nítida de crescimento das doações eleitorais no Brasil. O volume, quantidade de dinheiro. Só para você ter uma ideia, isso eu estou falando de valores já descontados da inflação. De 94, as eleições movimentaram mais ou menos R$1 bilhão em 94, e em 2014, 20 anos depois, elas chegaram a praticamente 5 bilhões de reais. Então a gente quintuplicou. Fora inflação. Fora inflação. Então, fora inflação e fora Caixa 2. Só doações oficiais. Então quintuplicaram nesse período. Obviamente, uma parte desse crescimento eram das próprias empresas que antes doavam a Caixa 2 e passaram a doar oficialmente e legalmente. Mas, independentemente disso, há um movimento de crescimento da demanda por dinheiro nas eleições brasileiras. Isso chega até 2014, quando eclode o escândalo da Lava Jato, e aí o Supremo Tribunal Federal, por meio da votação de um pedido que a OAB tinha feito alguns anos antes, decide proibir as doações de empresas. Então, a partir de 2016, as últimas eleições municipais, as doações de empresas estão proibidas, e nesse ano nós teremos o primeiro grande teste desse novo sistema com as doações de empresas vedadas. Historicamente, quem doou mais? Quem são as empresas que doaram mais? A gente escuta muito as empreiteiras sendo citadas pela Operação Lava Jato por conta das investigações da Lava Jato.
Quais se destacam? Né? Sim, a gente tem um movimento muito claro nesse período que alguns setores, em especial, passaram a apostar muito dinheiro nas eleições brasileiras. O maior deles, no caso, você citou, foram as empresas de construção civil. Mas além das empresas de construção civil, nós tivemos assim como destaque setor de alimentos e bebidas, e aí a gente lembra da JBS, né? E aí a gente vem na sequência setor financeiro e setor... A gente não lembra de ninguém. Os grandes bancos. O que será? Os grandes bancos. E na sequência temos siderúrgicas, mineração, indústria farmacêutica. E aí, respondendo a sua pergunta, por que será? Todos esses setores, eles são setores altamente interessados na atuação do governo. Então, seja as empreiteiras que têm interesse nas grandes licitações de obras públicas, seja o caso da JBS, por exemplo, muito interessada em crédito subsidiado, principalmente do BNDES, setor financeiro muito interessado tanto em regulação quanto em decisões do Congresso voltadas à política econômica, com repercussões no setor financeiro, e setor de siderurgia, mineração, muito interessados tanto na regulação quanto num novo marco do setor minerário que acabou de ser aprovado recentemente. Então, são todos setores que o que move esses setores a doar fica claro nos números que eu pesquisei, que é o interesse no que o Estado tem a oferecer de benefícios para esses setores. Eu abri a entrevista dizendo que o livro direciona, quer dizer, aponta uma pouca possibilidade de que isso seja interrompido com as mudanças que nós tivemos, inclusive na legislação, por conta do financiamento, como você mencionou, uma decisão que partiu lá do Supremo, não é? Uma determinação do Supremo. Por enquanto, nós estamos na legislação que foi aprovada no Congresso Nacional. Sim. Isso não aconteceu, mas o Supremo tomou a decisão de não ter, então, o financiamento empresarial. Como é que você entende a influência do sistema político, como ele está organizado hoje? Como é que essa relação se dá, né, dentro dos partidos com esse empresariado que pode vir a continuar, enfim, doando dinheiro, não é? Os partidos, eles estão organizados de forma muito pouco democrática. Essa organização interna pesa nisso, e como é que isso acontece? Como é que essa relação se dá? Sim. Essa questão que você falou da democracia interna dos partidos, ela é extremamente importante. Ainda enquanto as empresas podiam doar, isso já ficava muito claro, porque a legislação brasileira permitia que as empresas doassem, em vez de doarem para os candidatos diretamente, elas poderiam doar para os partidos, e os partidos faziam a distribuição. Isso já dava um poder imenso para os grandes líderes partidários, que a gente chama vulgarmente dos caciques partidários, de controlarem esse fluxo de dinheiro. Então você vê, pegando por exemplo a Lava Jato, a Lava Jato chegou a esse grande esquema de poder dentro dos partidos, tanto que vários líderes partidários de diferentes partidos, de diferentes ideologias, estão muito envolvidos com as investigações da Lava Jato. Então, os líderes já tinham esse poder muito forte para decidir quem recebia dinheiro ou não. Com a mudança, as empresas foram proibidas de doar, mas, por outro lado, o sistema político, no seu instinto de sobrevivência, acabou aprovando uma mudança legal que criou um fundo eleitoral, que nessas eleições vai envolver 1,7 bilhão de reais, que vai ser está sendo distribuídos para os partidos, e esse sistema não alterou a forma como o jogo é jogado.
Então, os partidos continuam tendo total liberdade para distribuir esse dinheiro entre os candidatos e os grandes caciques partidários continuam detendo esse poder. Então, do ponto de vista da democracia interna dos partidos, do potencial de competição dentro dos partidos, a gente não mudou muita coisa. A gente continuou tendo um sistema em que quem receber mais dinheiro tem mais chances de ser eleito e essas pessoas vão ser decididas pelos grandes líderes partidários. Agora, há uma percepção que a atuação parlamentar é baseada no toma lá da cá, não é? Então, você contribui com a minha campanha, eu vou trabalhar em prol dos seus interesses empresariais, que seria esse tipo de relação, inclusive de forma pontual sobre esse ou aquele projeto, né? Atendendo o interesse, por exemplo, na aprovação de medidas provisórias. Sim. Isso já foi, enfim, noticiado, mas você, na sua pesquisa, você vê esse tipo de correspondência? Você conseguiu identificar uma correspondência concreta? Sim, eu tive um trabalho assim, imenso de fazer esse cruzamento de dados. Então, eu fui atrás dos dados de doações de campanhas, desde 94 até 2014, identificando cada um dos parlamentares, quanto eles receberam de cada uma das grandes empresas brasileiras. E do outro lado, eu compilei vários dados sobre o dia a dia do Congresso Nacional. Votações, comissões que são montadas para analisar determinados projetos, relatores desses projetos dentro do Congresso, participação nas frentes parlamentares, que são as famosas bancadas, né? Bancada ruralista, bancada da Bíblia, da bala. Então eu comecei a cruzar esses dados para verificar se um determinado parlamentar ele teve a sua campanha custeada por determinada empresa e se ao longo da atuação parlamentar dele ele retribuiu de alguma certa forma esse apoio que ele recebeu da empresa, trabalhando em projetos que eram do interesse daquele setor. Então, por meio do cruzamento desses dados, eu identifiquei uma série de evidências que corroboram esse sentimento que a gente tem popularmente no senso comum de que é dando que se recebe, que o toma lá da cá, isso fica bastante claro. Então, por exemplo, um determinado parlamentar que recebeu doações vultosas de determinada empresa, ele vai relatar uma mudança legal que vai beneficiar aquela empresa, ou ele propõe determinada emenda, alguma modificação no projeto de lei que busca atender, favorecer aquela mesma empresa. Então, isso fica bem claro na pesquisa. Você quantificou para a gente, assim, porque dizer de forma genérica, não é, que o toma lá da cá determina votações, a escolha de parlamentares, nós estaríamos meramente generalizando o Congresso Nacional. Você tem um percentual de ocorrência desse tipo de comportamento? Existem diversos números que indicam nessa direção. Vou citar alguns deles. Por exemplo, eu coletei todas as medidas provisórias que foram editadas desde 2001, que era quando eu tinha disponibilidade desses dados. Separei aquelas que tinham explicitamente um setor que era beneficiado com aquela medida provisória. E eu fui identificar quem era o relator daquela medida provisória no Congresso. E aí eu identifiquei que em 60% dos casos, e isso com pequenas variações era um número mais ou menos estável, seja no governo Fernando Henrique, seja nos 2 mandatos do Lula, seja nos 2 mandatos da Dilma, seja no mandato do Temer, isso fica mais ou menos constante. Mais ou menos 60% dos relatores explicitamente relatam medidas provisórias que beneficiam determinado setor, tendo recebido doação daquele setor. Então, isso é uma evidência forte que eu encontrei no livro. Outra evidência, comissões especiais para tratar de determinado projeto de lei. Existem determinadas comissões, vou citar alguns exemplos, mudança no Código Minerário, por exemplo.
né, que afeta as mineradoras, um número muito expressivo dos parlamentares indicados para fazerem parte dessas comissões, eles têm grandes vínculos com as mineradoras. E isso eu faço esse recorte em várias nuances do processo legislativo e em todos eles existem números muito robustos que vão nessa mesma direção. Agora, existe uma crítica à Lava Jato que diz que ela generalizou e transformou tudo que era doação legal, né, em propina. Tudo que ela investiga, seja doação ilegal ou ilegal, vira propina. Sim. O que você pensa, depois desse estudo, o que você pensa disso? E eu vou fazer uma outra provocação, né? Existe doação de empresa ou de empresário, seja combinado com propina ou não, que não tenha interesse definido? Um empresário, por definição, por ideologia, ele visa o lucro. Sim. Não é isso? Vou responder em partes, então, a pergunta sobre a Lava Jato, né? Muitas pessoas, inclusive os políticos, quando eles se defendem nas investigações da Lava Jato, eles sempre afirmam, né? É preciso separar o joio do trigo. Preciso separar aquela doação que foi uma doação legal da doação que é propina. O problema é que no Brasil, essa diferenciação ela é muito difícil de ser feita. Então, a gente tem 3 elementos. Nós temos as doações oficiais, temos as doações eleitorais, porém via Caixa 2, e nós temos propina pura e simples, corrupção. No livro eu faço uma pesquisa também nos depoimentos, nas delações de várias pessoas, vários executivos implicados na Lava Jato. E a constatação que eu chego é que para o próprio doador não era nem um pouco claro isso, o que era legal, o que era Caixa 2 e o que era propina. Existem vários relatos para ele, porque na verdade ele doa, e aí a gente entra na segunda pergunta. Tinha muita coisa escrita mesmo, né? Sim, e a gente entra até na sua segunda pergunta. Na maior parte das vezes, o empresário, ele tem o objetivo de comprar acesso ao poder. Ele quer, via doação, ou via propina, ou via Caixa 2, o fim último dele é ter acesso ao poder. Então ficava em várias doações, Marcelo Odebrecht mesmo, e olha que ele fala da experiência de quem distribuiu aí mais de 10 bilhões de reais aí nos últimos 8 anos para os políticos, para os partidos. Ele fala, olha, muitas vezes essa definição entre o que era oficial e o que era Caixa 2 e o que era propina era uma escolha que era feita pelo próprio político. O político achava que era melhor receber por Caixa 2, outro preferia receber oficialmente. Então, não é claro isso. E o que eu pude perceber na pesquisa é que é muito dinheiro. Um discurso um pouco amoral, transferir para o outro e dizer, não, eu estava ali só visando, não é? Acho que eu estava ali só visando o meu lucro, né? E aí tinha a mesma finalidade. Eu acho que no fim das contas, o que eu percebo na pesquisa é que a gente tem esse segmento, essa elite econômica e essa elite política atuando junto. De forma muito concatenada, visando, no final das contas, a transferência de renda e manutenção de poder. Não é muito fácil fazer essa distinção no Brasil. Agora, o seu livro defende a regulamentação do lobby como necessária para a transparência desse tipo de relação, não é? Para que não haja a ilegalidade, ou pelo menos se evite, tente-se evitar a ilegalidade, que a gente sabe que né, nas relações humanas a gente tenta essas coisas, não é? Mas não existe no lobby não existe uma linha muito tênue, né, nesse toma lá da cá,
que pode ser ilegal, criminoso, com o lobby? Não é uma linha, é só porque um é declarado? Né? Sim, você tem toda a razão. Diferenciar uma coisa da outra é extremamente difícil. Defender, isso é uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, defender os seus interesses perante o governo, perante o parlamento, é uma coisa legítima, é um dos pilares, inclusive, da democracia, né? Da mesma forma que uma empresa pode defender seus interesses, grupos ambientalistas também defendem seus interesses, fazem lobby. Então, diversos grupos, funcionalismo público também é muito forte. O que eu acho que o importante nesse processo é deixar tudo claro. Para a gente, inclusive, conseguir fazer esse julgamento entre o que é indevido e o que é parte do jogo. Né? Só fazer aqui uma observação, quando você fez essa comparação, o que parece que tem de diferença aí é a força do capital, né? Quando a gente fala de empresariado, do sistema financeiro e do serviço público, tem uma diferença aí na relação, que é a força do capital, que é a força do dinheiro. Sim, mas todos esses grupos acabam tendo interesses muito concretos e que muitas vezes são corporativistas. Então, da mesma forma que uma grande empresa defende, né, a sua plataforma em detrimento da sociedade em geral, muitas vezes também grupos específicos, e aí citando o caso do servidor público, às vezes tem pautas corporativistas que também vão contra o interesse coletivo. Então, seria importante... a força do convencimento, né? Sim, e eu acho que é importante deixar isso claro para a sociedade, quem são as pessoas que fazem isso, como elas agem, com quem elas se reúnem. Então, a ideia de se regulamentar o lobby seria tornar isso explícito para que o próprio cidadão e para que a imprensa, para que as organizações sociais, para que a academia possam fazer esse acompanhamento, porque no Brasil hoje fica tudo às escuras. Sim. Só para a gente fechar, porque eu comecei com essa provocação, que você vê pouca perspectiva de mudança, como é que você enxerga o funcionamento do financiamento, né? E por que você acha que é difícil mudar? Sim, eu estou assim, um pouco pessimista com as próximas eleições no que se diz respeito a essa renovação da política, porque a despeito de todo o efeito da Lava Jato e a descrença que a sociedade em geral tem com as instituições políticas, com os partidos, com o Congresso, o jogo não foi alterado. Então, nós continuamos tendo eleições, um sistema eleitoral que depende de dinheiro. Então, um candidato ele precisa de muito dinheiro para se eleger por uma série de razões. Do outro lado, nós temos mudanças que acabaram fortalecendo o poder desses velhos políticos, dessas velhas raposas políticas que controlam os partidos. Por outro lado, nós não temos partidos que dizem muito, partidos que dizem muito pouco para o cidadão comum. Então, na hora de votar, acho que vai acabar prevalecendo essa regra de quem recebe mais dinheiro tem mais chances de ser eleito, e alguns casos como grandes celebridades, líderes religiosos, que não dependem tanto de dinheiro assim para se eleger, mas que na maior parte dos casos, salvo raras exceções, tem muito pouco de novo para trazer para o nosso parlamento, para a nossa política em geral. No mesmo, militância em termos de ideias, né? Exatamente. De comprometimento. Sim. Muito bem, vamos aguardar, vamos torcer para que o eleitor saiba reconhecer aí um bom caminho para o voto, né? Obrigada pela sua presença. Tá ok, obrigado você pelo convite. Eu conversei com o doutor em Direito Econômico pela UFMG, Bruno Caraza. Ele é autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro. Ele fez um trabalho, um estudo extenso
cruzando informações desses últimos 20 anos, os últimos não, de 94 a 2014, tentando identificar, cruzando informações, identificar como é que funciona, qual que é a força do dinheiro na eleição, na influência do poder e dos interesses privados ali no mundo do Congresso Nacional. Então, é um assunto que interessa a todos nós que vamos escolher novos representantes a partir de outubro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.